Bombay! Bombay! Salve, salve, guerreiros e guerreiras! Bem-vindo de volta ao seu canal de história negra, Manchas Negras. Galera, bom, o tema de hoje é muito interessante, muito importante. É uma pessoa que realmente marcou o mundo, marcou o planeta. Não dá para se falar de direitos civis negros, não só negros, mas direitos civis sem falar dele, Nelson Mandela. Então, o episódio de hoje é um pouquinho da história de Nelson Mandela. Mas antes eu quero falar do nosso patrocinador. Galera, temos patrocinador. O Estúdio Arte do Gueto. Você que tá querendo fazer uma música, fazer uma produção musical, você que quer fazer um rap, um trap, um funk, um drill, um sertanejo, um louvor, enfim o que seja. Procure a galera do Arte do Gueto Records. É uma produtora muito boa, realmente muito boa. Os caras são zica mesmo. Eles fazem produção musical, produzem seu webclip, seu videoclipe. O que você precisar no meio musical é o estúdio Arte do Gueto Records, tá bom? Fala que você viu aqui no Manchas Negras que você vai ter um desconto legal. Foi isso que a galera me disse aqui. Vai ter um desconto maneiro, tá bom? Fala que você é telespectador do Manchas Negras e você vai ter um desconto legal. Bom, como eu já disse, o tema é Nelson Mandela, de hoje, do vídeo de hoje. Uma curta, porém rica história dessa pessoa, desse ser humano incrível, fantástico que veio pra Terra pra ajudar, né, a humanidade, tá bom? Fica aí pra depois da vinheta. Bom, galera, voltamos pra falar dele. Eu sou suspeito pra falar, eu sou um fã, realmente. Infelizmente não conheci pessoalmente, era uma coisa que só depois de mais velho, adulto, eu entendi o peso dele pro mundo, não só pro movimento negro, mas pro mundo. Infelizmente ele faleceu, né? Não tive a chance de vê-lo, de ter um livro autografado por ele, mas enfim, né? Consigo, graças a Deus e a todas as pessoas que falam da vida dele, que escrevem sobre a vida dele, que fazem livros, séries sobre a vida dele, saber que era uma pessoa realmente diferente nessa terra. Nelson Mandela não nasceu Nelson Mandela. Basicamente assim, ele tinha outro nome. Só o sobrenome dele era Mandela. O nome é difícil, eu não vou tentar falar porque eu não vou conseguir, é uma pronúncia bem difícil, eu não quero ser desrespeitoso à memória do grande Nelson Mandela. Bom, o que você precisa saber, ele nasceu numa tribo na África do Sul. A África do Sul até hoje ele é assim, ele é muito tribal. Por mais que seja um país emergente, ele é muito tribal. Só que naquela época, em meados de 1950, 1945, pós-guerra e tudo mais, ela era bem mais tribal, era realmente igual alguns países da África são hoje. Tribos contra tribos e assim vai. E dentro disso existia um sistema opressor da minoria. Ou seja, era um sistema que os brancos dominavam o país, que era chamado de apartheid. Essa é a palavra, apartheid. Toda vez que você ouvir essa palavra, realmente foi um sistema brutal, que foi herdado da época das colônias, de quando o continente africano era colonizado por alguns países britânicos, holandeses, franceses, alemães, por aí vai. Portugueses também, né? Mesmo que colonizaram o Brasil, colonizaram alguns países da África. A África do Sul, ela era governada por uma minoria branca totalmente segregacionista, ela era totalmente preconceituosa. Então existiam áreas marginalizadas só para negros. Os negros que vinham para a cidade trabalhar para os brancos precisavam de autorização. Eram pouquíssimas escolas que aceitavam alunos negros, universidades eram menos ainda. E foi nesse contexto que Nelson Mandela nasceu. Ele nasceu numa tribo, ele era filho do rei dessa tribo, então ele foi educado na arte de ser rei. Ele foi educado diferente das outras pessoas. Porém, o pai dele morreu, ele era muito jovem, daí ele foi morar com o novo líder daquela tribo que o tratou como filho. Tinha um grande apreço pelo pai e aí ficou com o filho e tal. E esse chefe dessa tribo, ele tinha algumas cabeças de gado, então ele era o chefe, ele tinha uma condição financeira melhor e mandou Nelson estudar, né, numa faculdade em Joanesburgo, uma das poucas que aceitavam alunos negros.
Salvo engano, era apenas ela que aceitava alunos negros na capital. Eu esqueci o nome agora, me falhou, desculpe, mas era apenas uma faculdade que aceitava alunos negros. Já nas primeiras semanas de aula, Nelson se matriculou no curso de Direito, né? Ele queria fazer várias outras coisas, mas ele se matriculou no curso de Direito. Ah, eu tava esquecendo, e tem um detalhe importante. Por que Nelson? Ele não nasceu com o nome Nelson. Porque os professores tinham o costume de dar nomes de capitães ingleses para as crianças. Então tinha que dar nome em inglês para aquela criança africana. Era um costume bem colonialista, bem preconceituoso mesmo. Então ele recebeu o nome Nelson em homenagem a um almirante inglês que era Nelson de lá vai não sei o que. Aí ficou Nelson Mandela, né? E nessa época ele já era maior de idade, ele foi para a faculdade nas primeiras semanas. Ele questionou a direção sobre o alimento que era servido para os alunos. Ele era um grande orador e era o porta-voz da sua turma. Daí ele questionou a faculdade, né, ali o reitor e tal, pelos alimentos que estavam sendo servidos. E imediatamente ele foi expulso da faculdade. Daí ele teve que voltar para a vila onde ele estava, onde ele tinha nascido, ele tinha crescido. Só que no meio do caminho ele decidiu não se sujeitar a isso. O pai dele, que não era pai, né, que era o chefe da tribo, já tinha arranjado um casamento para ele. Ele ia voltar e ele ia ter que suceder aquele líder, ele ter que passar por todos aqueles processos tribais. Ele não se sujeitou a isso, ele não quis. Ele voltou apenas para desenroubar, eu concordo, para conseguir 3, 4 cabeças de gado, para pagar uma passagem de volta para a capital da África do Sul e conseguir ali uma moradia simples, né, alugada para ele tentar a vida, tentar a sorte. Foi assim que ele fez. Ele saiu da tribo sem se despedir do pai, dos familiares, do pessoal e foi para lá. Chegando lá, ele arrumou um emprego numa mina de carvão como segurança. E a mão de obra dessa mina de carvão era totalmente negra. E os guardas eram brancos e alguns negros, também segregados. Ele estava nesse meio. E ali foi que ele viu o tratamento desumano que a população negra passava. Não só naquela mina, mas servindo ali o sistema do apartheid, por assim dizer. E nisso nutriu nele um profundo ódio e uma profunda vontade de mudar as coisas. Ele queria realmente que as coisas mudassem. E não se esqueçamos, ele foi educado de um jeito diferente. Ele foi educado como líder, pensador. Então, né? Isso é perigoso para o sistema, por assim dizer, é bem perigoso. Então, Nelson, ele não terminou a faculdade de Direito, mas ele tinha uns conhecimentos, né? Ele não parou de estudar, né? Informalmente. Ele conseguiu um emprego num pequeno escritório de direito que deu oportunidade para ele. Detalhe, ele foi um dos primeiros negros a serem advogados na África do Sul. Então, já era por si só bem difícil e já merecia mérito só por isso daí. E que esse escritório ficava do outro lado do Tribunal de Justiça da África do Sul. Que todo mundo que frequentava era branco. O negro que frequentava, ou ele estava sendo acusado, ou ele estava ali para servir, né? Basicamente. Então, ele conseguia ver de perto todos os problemas do sistema judiciário da África do Sul, do apartheid, tá? É meio complicado de entender que um país africano é dominado por brancos. A África do Sul era, o apartheid era assim. O apartheid era bem complicado. E dentro disso, começou a ter revoltas naquela sociedade. Os negros começaram a se revoltar contra os brancos, né? Só que as revoltas eram coibidas e punidas do jeito bem complicado. O apartheid ele não amaciava, não. Se ele tivesse que matar 500, 600 pessoas em praça pública, eles matavam. Foi uma herança ali do comunismo da Alemanha, por assim dizer, né? Não querendo fazer uma comparação, mas era basicamente isso. Se não tá bom pra você, então ou você se muda do país ou você, né, aceita. E a população era muito pobre, pobre miserável mesmo, infelizmente, né? Os países da África até hoje são assim, graças ao maldito colonialismo europeu, né? A África do Sul, ela começou a ter distúrbios muito grandes e no meio disso começaram a vir gerações de pessoas negros mais inteligentes, intelectualmente avançados, que começaram a pensar.
E dentro disso existia um partido chamado CNA. E dentro do CNA existiam várias siglas. E dentro das siglas do CNA tinha a sigla jovem, né? Que eram os jovens do CNA. E quem era o líder? Nelson Mandela. Desde sempre, ele sempre teve predisposição a ser líder. Ele foi ensinado a isso e ele era muito bom nisso. Realmente, ele era muito bom. E só que ele não gostava muito da postura muito passiva do partido, por assim dizer. Era um partido muito subserviente ao apartheid. Eles não iam pra frente, eles não buscavam melhoras, como por exemplo, a gente já trouxe aqui em alguns episódios, o Partido dos Panteras Negras americanos, né? Os Panteras eles iam pra cima, já o CNA não muito. E dentro disso existiu a Liga de Jovens do CNA, presidida por Nelson Mandela. E dentro disso eles começaram a fazer discursos, passeatas enormes, conseguiram reunir 30, 40 mil pessoas em praça pública. E isso começou a despertar interesse da comunidade internacional e a partir disso a raiva do regime. E dentro disso o regime começou a perseguir os líderes, né? E aí o Nelson já não era mais um jovem, o tempo já tinha passado, ele já tinha uma idade, meia idade ali, mais ou menos, 30 anos, 28 mais ou menos, se não me engano. E teve um dia lá que eles fizeram uma manifestação muito grande em Joanesburgo, né, que é a capital da África do Sul. Eles reuniram cerca de quase 200 mil pessoas, foi um protesto grande transmitido à imprensa internacional, e isso causou fúria nos governantes do apartheid e muitos líderes foram presos, entre eles Nelson Mandela. Ele foi preso exatamente em 1956, né? Ele foi acusado de conspiração, foi acusado de terrorismo, por assim dizer. O julgamento dele e de outros duraram 2 anos, né? Pra você ter uma ideia, 2 anos de julgamento dentro daquele sistema opressor. Os líderes todos foram perseguidos, todos presos, aí teve o julgamento, né, que durou quase 2 anos, e dentro deles, vários foram condenados, alguns à prisão perpétua, outros à morte, e dentro da condenação de prisão perpétua estava quem? Nelson Mandela. Ele foi preso e condenado, né, ele teve a audácia de pregar a própria causa, o que era meio assim, tipo, mano, isso não existe, porque até então não existiam advogados negros, né? Então, sempre tinha um branco para representar um negro, mas daquele jeito, bem mal representado. Quando tinha, na verdade, né? No caso do Nelson, ele mesmo pegou o próprio caso contra o júri totalmente branco, juízes brancos, promotores brancos, o júri, todo mundo branco, 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 plateia branca, todo mundo branco, parede branca. Ele pegou o próprio caso e eu nem preciso te dizer que ele perdeu. Claro, se fosse juridicamente correto, há controvérsias, mas o sistema do apartheid era tão perfeito no sentido da segregação que o judiciário era preconceituoso também. Então, a lei era preconceituosa, então não tinha o que fazer. Se tá na lei, tá na lei. E é isso. Ele foi preso. Ele ficou 27 anos da vida preso. 27 anos da vida preso porque estava lutando por um direito do ser humano na Terra, liberdade, poder ir para onde quiser, ter todos os direitos. Não importa a cor da sua pele, o sangue é o mesmo, mano. O cara ficou 27 anos preso numa ilha, a Ilha Robben, que é um presídio na África do Sul até hoje. E dentro disso aconteceram vários e vários fatos dentro do partido, fora do partido, que foram deixando o Nelson cada vez mais famoso. Porque assim, eles conseguiram prender o Nelson Mandela, mas não as suas ideias e a sua força com a massa segregada, a massa negra, por assim dizer, do país da África do Sul, né? Dentro disso, ele tinha uma grande fama internacional, nacional, só que ele tinha uma vida totalmente presa, recluso. Só que ele tinha acesso a livros, ele conseguia estudar, ele foi se articulando dentro do presídio, as suas ideias saíam e tal. Os líderes internacionais se sensibilizaram à sua causa, né? Todo mundo entendeu que aquele sistema do apartheid já não poderia mais perdurar na África do Sul. Virou uma questão monetária também para alguns países, porque era complicado se trabalhar com regimes comunistas e socialistas, é complicado. Então, Nelson foi ganhando apoio dentro do país e fora do país. E dentro do país, o CNA foi se articulando de um jeito muito forte, porque existiam passeatas que
a polícia matava 1.000, 2.000, 3.000 pessoas em um dia, metralhavam, né, numa praça. E dentro disso, isso gerava, por mais que o regime tentava ali suprimir aquelas informações, a mídia era totalmente presa ao regime, só que informações vazavam, isso era normal, e o século estava virando, então, poxa, tava ali tudo muito eclodindo, uma ebulição de coisas. Dentro disso, a pressão internacional foi grandíssima para que libertassem Nelson Mandela, juntamente com a pressão nacional. O pau começou a cantar na rua da África do Sul mesmo. Era um papo do país inteiro tá em protesto, mano. Pelo cara. Crianças que nunca tinham visto o rosto dele, que cresceram, viraram adolescentes, barra adultos, que estavam ali na rua botando fogo nos carros. Mano, vai soltar o cara e já era. Sabe? A prisão foi arbitrária, vai soltar e acabou. Não só ele, né? Mas vários outros. Dentro da cadeia, da prisão, desculpa, né? Ele estudou e aprendeu o afrikaans, que era a língua falada pelos brancos na África do Sul, a língua do apartheid. Então, quando ele foi se encontrando, que existiram várias reuniões antes do regime liberar ele, soltar ele, né? O que estava acontecendo? A minoria branca, ela não estava conseguindo segurar a massa negra, por mais que era, infelizmente, o termo que eu vou usar agora aqui é até um termo complicado, eu peço desculpa antecipadamente, mas eles não conseguiam matar um número suficiente de pessoas. Era assim. Existiam, suponhamos aí, uma conta idiota, 50 guardas, eles matavam 500 pessoas, mas não era o suficiente, porque existiam muitas pessoas dentro do país. Era um país de 17% branco, o resto tudo negro, mano. Então era foda de segurar os caras, era complicado. E dentro desse contexto, o partido representado por Nelson, ele tava brigando mesmo, ele queria a liberdade não só dele, mas de vários outros. E dentro disso existiam reuniões, né, porque Nelson ele era o seguinte, ele tinha as duas faces. Eu costumo dizer que ele tinha as duas faces. Uma hora ele era Martin Luther King, outra hora ele era Malcolm X. Uma hora ele queria luta armada, só que ele também sabia sentar na mesa e ser diplomático. Basicamente assim, né? Existia violência de todos os lados. Tanto dos brancos com os negros e os negros com os brancos. O CNA matou muito branco também. Inocente, pessoas inocentes, né? É guerra. As pessoas morrem de ambos os lados, né? Não que ele era a favor, mas ele via a luta armada como necessária. Por exemplo, se estão atirando em mim, não adianta eu querer conversar, eu tenho que atirar de volta. Se eu querer conversar, eu vou morrer. Era basicamente assim que o regime fazia. Então, essas reuniões foram acontecendo e Nelson lhe falava a língua do opressor, ele falava a língua do branco. Isso já impressionava os brancos. Peraí, como assim? Esse negro tá de terno, ele tem umas ideias, ele senta aqui, ele sabe conversar, ele sabe falar da Constituição, ele fala a nossa língua, mano. Então ele começou a ganhar apoio de alguns brancos dentro do movimento. Ele foi libertado. Dentro disso que ele foi libertado, ele fez viagens para fora da África do Sul antes de ser presidente. Ele era tratado como chefe de Estado, mesmo sem ser presidente da África do Sul. Ele era tratado como chefe de Estado. Ele era super reverenciado nos países que ele passava, né? E dentro disso, desse histórico, ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz juntamente com o branco que era o presidente da África do Sul. Esse é um fato realmente muito, assim, babaca da história, porque como assim, mano? O cara é líder de um movimento segregacionista, assassino, criminoso. Ele ganhou o Nobel da Paz. Juntamente com o Nelson Mandela, não faz sentido. Tipo assim, ó, só vai dar o Nobel pra esse cara se der o Nobel pra esse aqui, mano. Sabe? As ideias não encaixam, mas enfim, ele ganhou também. O dele, o do Nelson, até hoje, é super reverenciado, mas vem com esse fato que, né, o líder do apartheid também ganhou, né? Nelson, ele viveu uma vida não para ele, mas para a África do Sul. Ele teve uma esposa, Winnie Mandela, uma mulher linda, uma negra realmente muito protestante. Ela também entendia a questão social do país. Ela lutou ao lado dele toda a vida. Quando ele foi libertado, eles já não eram mais casados, mas eles saíam de mãos dadas, né? Eles entenderam que eles eram líderes e chamarizes do movimento. Então, a questão pessoal não importava. A questão era o país, era a melhoria do país. Ele perdeu alguns filhos, né, no meio disso, né? Um dos seus filhos foi morto numa manifestação do CNA. A sua filha sobreviveu,
acredito que seja viva até hoje, né, na África do Sul. A Winnie, ela sobreviveu a maus tratos, torturas igual a ele, do mesmo jeito. Não chegou a ir presa, né? Ficou detida algumas vezes e tal, não chegou a ir presa, mas enfim. Nelson conseguiu ser libertado. Dentro disso, o regime foi cada vez mais não tendo o que fazer, a não ser aprovar eleições. Foi um processo transitório que demorou décadas até ter, mas quando teve, Nelson ganhou disparadamente. Ele foi eleito presidente da África do Sul. Ele colocou como vice-presidente o ex-líder do apartheid. Ele era muito diplomático, ele sabia realmente deixar o inimigo mais perto. Já viu esse ditado? Tipo, seu amigo perto, seu inimigo mais perto ainda. Ele sabia disso. Ele foi delegando tarefas para pessoas importantes dentro da nação, não só negros, mas brancos também. Ele começou a ser muito bem visto pela população minoria branca dentro da África do Sul pelas suas atitudes. Por exemplo, ele deu à África do Sul uma das constituições mais limpas e honestas do mundo até hoje. Uma das constituições mais que trabalha em favor do pobre é a Constituição da África do Sul, sabe? Depois de a África do Sul era uma África do Sul até um ponto. Depois do Nelson Mandela, ela se transformou, virou esse país emergente que ela é hoje. Rico, bem administrado, né? Em alguns pontos sim. Graças a Nelson Mandela. Não só isso, mas a expressão, quando você ouvir Mandela, na minha mente já vem a palavra liberdade. E dentro da liberdade vem inteligência, vem astúcia, vem violência também, vem amor, vem um pouco de tudo. E a palavra Mandela, ela exemplifica muito bem isso. Direitos para todos, né? Não importa a sua cor, direitos para todos no mundo. Ele mudou muito o seu país, o seu continente. A África, depois do Nelson Mandela, ela foi uma África diferente. Lembrando, a África não é um país, gente. A África é um continente. Existem vários países dentro da África, tá? Não se esqueça disso. Bom, a história da vida do Nelson é conturbada, é triste e bonita ao mesmo tempo, é muito longa, a gente não consegue tratar num vídeo só, tá? Talvez eu faça a parte 2, traga pra vocês, exemplificando um pouquinho mais do que foi. Você que tá curioso, vai pesquisar um pouco sobre a vida desse cara. Se você nunca ouviu falar, mano, e você é negro, cara, você tá moscando. E se você é branco e nunca ouviu falar, tá moscando também. Vai procurar saber, tá bom? E nada mais que caiba mais no tema de hoje que falar dele, Indira Gandhi. Outra pessoa assim fenomenal que a humanidade conseguiu produzir, trouxe para a Terra, né? Nem sei se foi a humanidade, enfim. Ele direitos sociais, você pensa Martin Luther King, Malcolm X, Nelson Mandela, Mahatma Indira Gandhi. Essas 4 pessoas é o que vem na minha mente. Tem várias outras, né? Perdão por ter esquecido várias, né? Mas tem várias outras. Mas esses 4 são o carro-chefe, por assim dizer, de pessoas. Um indiano super à frente do seu tempo, igual Nelson Mandela. Era advogado também, né? Você que nunca ouviu falar, pesquise, tá? Eu tenho aqui vários livros sobre ele. Esse aqui é um mais pequenininho que eu pude deixar aqui na mesa para mostrar para vocês, tá? Mahatma Gandhi, Nelson Mandela tem tudo a ver uma coisa com a outra, tá? Ambos brigaram pelo direito social, ambos foram presos, ambos vêm de cultura colonialista que atrasaram seus países durante séculos, por assim dizer, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje, galera. Já deixa seu like, já se inscreve, compartilha o conteúdo para todo mundo e não perde o próximo episódio. Fui!